Por isso, aquilo que você consegue acertar e, consequentemente, se santificar, é uma forma de você ir cada vez mais afastando esse estado. Por isso eu coloco aqui que essa perfeição que devemos buscar, prosseguir buscando. Ele diz, não que eu tenha já alcançado, mas eu prossigo buscando. Eu coloco isso aqui como sendo um remédio. E um remédio contra a mornidão e contra esfriamento. Pessoas facilmente, jovens facilmente, principalmente jovens de 18 a 23, 24 anos, quando se expõem nesse período a faculdades, facilmente eles assumem uma postura de não sei mais se Deus é mesmo, não sei mais se Cristo é o caminho, não sei mais. E sabe por que vem todas essas incertezas? Porque você não está fundamentado para ter uma vida crucificada. Você tem até vontade, mas vontade não basta. Tem que ter elementos, tem que ter conceitos e tem que ter atitude. Quem está entendendo diz amém. Amém. Vai ser uma série. Quem vai voltar semana que vem, será? Amém. Já comecei assim? Quem vem, volta semana que vem, dá um glória a Deus aí. Amém. Veremos. Primeira coisa que eu quero que você descubra, para você entender o que é ter uma vida crucificada. Eu vou ter só 3 ensinos aqui. O primeiro deles é a importância da vida crucificada. A importância da vida crucificada. Romanos 6,6, a Bíblia diz: sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Vamos repetir juntos essa leitura? Todas as minhas leituras de no máximo 2 versículos, então dá para a gente ler, porque assim vai envolvendo. Vamos lá? Sabemos diante dessa nova natureza de ser, que tipo de discípulo você é? Diante dessa nova natureza de ser, está falando de uma nova natureza, está falando de uma velha, que morreu, foi crucificado, que era extremamente prejudicial, porque gerava a morte eterna, que gerava escravidão, ou seja, você não era livre. Aí vem e diz, essa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nós, sobre nossa vida, e dele deixássemos de ser escravos. Diante dessa nova natureza de ser, qual cristão, qual tipo de discípulo você é? Jesus classificou isso quando ele fala sobre a parábola do semeador. E ele fala sobre 4 tipos de terrenos. Se você não é muito familiarizado com isso, eu escrevi um livro sobre o Evangelho Transformador, que é baseado nessa parábola. E tem aí disponível para você ler, uma leitura rápida, fácil e bem fluente. Então, aconselho você a ler se você não leu ainda. E eu quero me focar com você em nenhum dos 3 que são terrenos complicados para com a palavra. Eu quero me focar com você naquele tipo de terreno que se abriu para a palavra. Aquele tipo de terreno que recebeu a palavra. E assim começa. Mateus 13, 23. Olha o que Jesus fala. É as sementes, né?
As que caíram no solo fértil, ele já está explicando aqui, representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita. Se tratando de evangelho, essa pessoa se converteu, sim ou não? Se converteu, sim ou não? Sim. Ela ouve e ela crê. Ela ouve e ela crê. Ela entende e ela produz uma colheita. E aqui ele fala, uma colheita de 30, 60 e até. Esse até, não dá para você pensar, no primeiro texto que lemos de Filipenses, ele falando, não que eu ainda tenha alcançado, mas prossigo para alcançar a perfeição, a qual ele já me conquistou. Uma produção de 30, 60 e até 100 vezes maior que a qualidade ou a quantidade semeada. O que eu quero dizer para você é que quando você começa a pensar da importância de uma vida crucificada, você começa a se incomodar, a não se satisfazer com um índice de vida cristã de 30 por 1, sabendo que pode ser 100 por 1. Você não se limita a viver o 30 por 1. É uma vida real, verdadeira e salva. Mas não é tudo que pode. Aliás, é menos de 1/3 daquilo que já é seu, que é para você, que você pode viver. Eu estou falando de um índice de 30 por 1, abrindo mão do índice 30 por 1, em nome de 100 por 1. A vida crucificada, ainda dentro desse ensinamento, a importância da vida crucificada. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fui crucificado com Cristo. Do ponto de vista natural, isso é uma contradição. Você fala, fui crucificado com Cristo, e já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo. É uma contradição. Se você foi crucificado, o natural não é vida, é morte. Se você foi crucificado, natural não é vida, é morte. Acontece que essa morte... Tudo bem, gente? Posso continuar? Alguém está muito apertado para ir ao banheiro? Quanto tempo que eu estou pregando? 20 minutos, 15 minutos, nem isso. Tudo bem? Todo mundo? Alguém precisa levantar a mão e falar, tio, posso ir no banheiro? Todo mundo firme? Pega a linha de mensagem, pega a linha de raciocínio. Porque eu estou aqui porque eu acredito no teu futuro. Eu estou aqui porque eu acredito numa virada na tua vida. Eu estou aqui porque eu sei que você é a geração eleita de Deus. Eu sei que Deus tem coisas grandes para você, mas não basta eu crer. Você tem que crer comigo. A liderança dos jovens tem que estar aqui. A liderança dos adolescentes tem que estar aqui. Todo mundo tem que estar aqui. Tem que estar aqui de coração escancarado. Amém? Do ponto de vista natural, essa contradição, se está crucificado não é vida, é morte, mas espiritualmente indica a vida que agora vivo. Gente, ele está falando de uma vida que você vive nesse momento. Você às vezes fica pensando que a vida com Deus é algo para ser prorrogada. É uma decisão que você deixa para a fase adulta ou para uma vida chata. Você está enganado, não existe época chata da vida.
E a melhor época de se começar a acertar é o quanto antes. Porque você fica com menos machucado e menos consequências para lidar. Por isso que você não tem que pensar, não, eu vou viver isso, mas eu vou viver isso quando eu estiver numa fase mais avançada. Você está enganado, isso é uma armadilha que muita gente cai. Por isso eu estou me antecipando e estou vindo aqui falar com vocês. Uma vida totalmente dedicada ao discipulado. É uma vida que espiritualmente está viva, mas na sua velha natureza está morta. E segundo Gálatas, foi crucificada com Cristo. Então aquela carne que foi transpassada era nossa. Aquele sangue que foi vertido era o nosso, porque o castigo era o nosso. O sofrimento ele levou para te dar o direito, diga direito. Diga eu tenho direito de acertar. Diga outra vez, eu tenho direito de dizer não. Diga, eu tenho direito de viver a vida com Deus e não uma vida comprometida com o pecado. Entra na nossa história de estudo hoje aqui a forma da experiência versus o fruto da experiência. É muito comum vocês ficarem ligados na forma. É muito fácil você se conectar à forma da experiência. Lá em tal lugar tem uma experiência, com o foco é mais no avivamento, com o foco é mais na libertação, ou o foco é mais em louvor, o outro é mais em ensino. E você fica pegando a forma. Mas eu já vi formas de investimento extremamente avivadas que não gerou fruto. Experiências. Eu, outro, sempre andávamos em 3 ou 4 colegas muito chegados. Vivemos a mesma experiência na forma. A mesma experiência na forma. Mas no fruto, totalmente diferente. Da mesma experiência, foi tirado fruto duradouro. E da mesma experiência, foi tirado fruto nenhum. E olha que era a mesma forma. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que eu já estou dizendo? Que o que vale é o teu coração nisso. Todo o restante é estético, é externo. E Cristo não está de olho nisso, Cristo está de olho no teu coração. Não importa se aqui tem 100, 200, 300 ou 3.000 jovens. O que importa é o coração de um. Que Deus está à procura. Que seja o teu coração. Que seja o teu coração. Sabe por quê? Porque senão o embalo de 1.000, 2.000, 500, 200... Não importa número, gente. Importa número só para a vaidade de alguns. O resto é tudo individual. Quando você anda no estilo manada, e a manada se dirige a um despenhadeiro ou a um abismo, você vai junto. Agora, quando você vive frutos da experiência, você começa a julgar em todas as coisas e por nenhuma das coisas ser julgado. Você começa a assumir a responsabilidade. Estou falando de a importância da vida crucificada. A importância da vida crucificada é a prática que uma experiência traz. Nós vivemos já há algum tempo, não é só na tua geração, na geração anterior, também já vivia assim.
uma banalização da experiência. Então aquilo, por exemplo, numa relação entre homem e mulher, ou entre moço e uma moça, que deveria trazer uma experiência marcante, como por exemplo, um beijo. Um beijo é uma experiência marcante. Hoje se banaliza que em baladas ou em coisas semelhantes, as pessoas fazem contas de dar 50, 60 beijos em pessoas diferentes. Existe isso aí por aí ou não? Sim ou não? Qual a importância dessa experiência? Fala para mim. Zero. Zero. Está se banalizando a experiência. A mesma coisa, começam a trazer uma banalização para as experiências espirituais, porque na verdade as pessoas estão se tornando banais e cada vez mais superficiais. Superficiais porque eu sou admirado pela marca da roupa que eu uso ou pela marca do smartphone que eu tenho. Mas isso é uma questão puramente financeira. Não tem nada de caráter nisso, não tem nada nem de sucesso e nem de competência envolvida nisso. Porque às vezes é herança, às vezes alguém ajudou, às vezes uma facilidade da vida. Está entendendo? Diz um amém. Amém. Você está entendendo como isso é importante para você? Você está entendendo que eu não estou aqui gastando tempo à toa e nem gastando o teu tempo à toa. Eu estou aqui acreditando que vai haver uma mudança nesse grupo, ao ponto de ver partir de vocês um avivamento verdadeiro, avivamento baseado em frutos, e não em forma, é frutos, e esses frutos são frutos que permanecem. Você não se importa com a forma de uma árvore, você verifica o sabor do fruto. Assim é Jesus. Jesus se aproximou de uma figueira e procurou nela figos. Não encontrou figo nela. E falou: para que ela serve se ela não gera frutos? E deu uma ordem que ela secasse. No dia seguinte, seus discípulos iam passando e ficaram impressionados de ver que a figueira tinha secado. Eu acredito que ainda hoje Jesus anda no meio do seu pomar e verificando nas suas árvores, no seu plantio, os frutos que ele espera colher. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê chance de produzir frutos. Amém? Quando eu falo de uma vida crucificada, eu estou falando de uma vida que tem sabor, de uma vida que tem razão de existir. Eu estou falando de uma vida que tem sim limites, mas o que não tem limites? Por que para a vida moral você não aceita limites e para a vida física você aceita limites? Eu estou aqui e eu não brinco de ir muito na beirada daqui, porque isso aqui tem 80 centímetros de altura e eu posso me desequilibrar, eu posso cair, não estar preparado para cair em pé, posso até me machucar. Isso é físico e eu respeito esse limite. E esse respeito me faz ter vantagem. Estou inteiro. É uma vantagem ou não? Claro que é. Pergunte para quem está machucado. Como isso dói, como é difícil. Agora, na nossa vida moral, na nossa vida psicológica e na nossa vida espiritual, tem que existir limite. Não existe vida sem limite, sabe por quê? Porque a vida que existiu sem limite gerou morte. Deus criou o homem e a mulher e colocou uma árvore do bem e do mal para existir um limite, para que ali pudesse ser praticado o livre-arbítrio, para que ali pudesse ser praticado o domínio, e eles não respeitam o limite, e pagam, porque isso também é uma lei natural, e pagam por aquilo. Quando eu falo de ser crucificado e do fundamento de ser crucificado, eu vou para o segundo ensino. Está me acompanhando? Diga amém. Amém. Eu não sei não. Eu fico na dúvida.
Eu estou tratando aqui só texto difícil. Você pode ver que eu não prego assim no culto de domingo. Por quê? Porque a dispersão é enorme. Por isso que eu falei aqui, concentração. Não saia, não se mexa, aproveite, porque vai acabar rapidinho. E você vai voltar para um ambiente em que não tem um pastor que tem o interesse que tem na tua vida, um pastor que tem interesse de não sair de perto de você, de continuar com as mãos estendidas, fazendo cobertura espiritual sobre você e investindo em você. E que sabe das coisas, porque tem muito pastor que faz e não sabe das coisas. Eu tenho know-how já grandinho já. Daqui a pouco você volta a trocar figurinha com o Instagram, mas agora fica ligado aqui. Primeiro, já esqueci qual que foi o primeiro, gente. A importância da vida crucificada. Número 2, é o segundo, segundo e 3. O fundamento da experiência cristã. Nós temos um fundamento, e sem esse fundamento, a experiência cristã não existe, ou está estagnada. Lembra do índice? 30 por 1 ou 100 por 1? Qual que você escolhe? Não que eu tenha já alcançado, mas é esse que eu quero perseguir. Quem mais? Essa é a perfeição que eu quero chegar. Eu quero produzir 100 por 1. Não, mas você não está produzindo 100 por 1. Mas eu quero chegar lá. Quem mais? Hebreus, toda vez que algum pregador falar Hebreus, você trema. Porque é um dos livros mais difíceis e profundos da Bíblia Sagrada. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Peguei a parte mais fácil, que são os 2 versículos iniciais. Por muito tempo, Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados. Quem eram os antepassados deles? Se são hebreus, são descendentes de Abraão. Então é toda aquela escola dos profetas. É diferente quando se escreveu aos Romanos, aos Gálatas, aos Filipenses, aos Colossenses. Escrevendo aos Hebreus, está levando em consideração que eles trazem uma bagagem inteira, que era a revelação de Deus no Antigo Testamento. Por isso que ele é um livro tão desafiador, porque você tem que trabalhar esse livro de olho no hoje e com o conhecimento do passado, um passado pequeno, coisa de quase 4.000 anos antes disso aí. Por muito tempo Deus falou várias vezes, de diversas maneiras, a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora? Diga aí agora. Diga outra vez, e agora? Nesses últimos dias, diga nesses últimos dias. Que dia que é hoje? Dia 21, diga últimos dias. Diga dia 20, 19, 18, 1º de janeiro. Nos últimos dias, os primeiros dias de 2023. Nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O fundamento da experiência cristã é iniciar a jornada. Você tem que iniciar a jornada. Uma maratona, 42 quilômetros, se eu não me engano, né? A maratona, que era a distância da cidade de Maratona até Atenas, na Grécia, não é isso? Os estudantes aí de história, assim, não é isso? Uma maratona tem 42 quilômetros, mas ela começa necessariamente com um passo. O pastor Luiz, parece que não. Mas o pastor Luiz correu uma ultramaratona, 90 quilômetros. Lá na África do Sul. Ele foi lá correr. E correu uma ultramaratona. Quem já sabia disso? Alguns, ele tem que fazer mais propaganda. Quem é que sabia que o pastor Rogério já foi judoca? Levanta a mão. Aí, o Rogério, que nunca foi judoca, todo mundo sabe. Por quê? É época do marketing, o que vale é a propaganda e não o fato. Você está entendendo? Nunca foi judoca, nunca foi. Voltando ao assunto, eu estou falando uma maratona. Pode ser uma ultramaratona. Aí o pessoal se animou. Eu não posso estragar o ambiente, tem que ficar mais firme. Começa com um passo.
Você que fica falando, não, eu não vou conseguir, não se mexe, você não está respeitando o fundamento da experiência. Crucificados, parte de uma experiência, e eu não estou falando do fim da experiência, estou falando do início. Quem está me entendendo aí? O início, vamos falar a verdade, quem não consegue começar uma maratona? Quantos conseguem terminar? Outra conversa. Mas quem não consegue começar? Qualquer um que queira, consegue começar uma maratona. Por isso que o apóstolo está falando assim, não que eu tenha chegado lá, mas uma coisa eu faço. O que ele falou? Mais forte. Prossigo, dê um passo. O que você tem que fazer agora? E depois? E depois? E parar? Por quê? Porque você não chegou ainda. Está me entendendo? Está me entendendo que a experiência e o fruto tem tudo a ver com a continuidade. Experiência que eu disse daqueles colegas que numa faixa etária, até meus 20 anos eu vivi com eles, até meus 21 anos eu vivi com eles. Mas ali já tinha perdido, já tinha se desviado. Eles viveram as mesmas experiências, ouviram as mesmas mensagens, eram líderes junto comigo de jovens, eram colegas de frequentar os mesmos lugares, brincar as mesmas brincadeiras, passear nas mesmas coisas, mas com experiências diferentes. Hoje eles me acompanham no Instagram e ficam falando, nossa, Rafael, eu sabia que você ia longe. Por que eles sabiam que eu ia longe? Porque eles viam que a minha experiência, eu dava continuidade. A mesma experiência. O mesmo culto. O mesmo pastor. O mesmo louvor. A mesma palavra. Tudo depende do que você se aplica. E aí quando você se aplica, você é desafiado a continuar. A evolução depende de continuar caminhando. Entre os cristãos do índice de 30:1, há uma alegria imensa em ser salvo, e são salvos. Mas o que eles aguardam é só a volta de Jesus. É uma salvação extremamente egoísta. É uma salvação que não gera salvação. É uma vida que não gera vida. E isso é uma situação extremamente egoísta. Você fica no 30:1, porque eu estou garantido. Garantido para quê? E se de repente no meio da jornada começa a se exigir mais de 30, você tem que gastar 40, você já não consegue chegar. Por quê? Porque você se satisfez. Nós entendemos muito bem disso, porque todos nós nos relacionamos, seja de uma forma em namoro, ou casamento, ou amizade. E tudo que nós mais nos fere é quando somos desprezados. Verdade ou não? Quando você se investe numa amizade e o outro lado trata aquilo como nada. Machuca ou não machuca? E por que machuca? Porque você se aplicou. Saiba de uma coisa, eu não sei qual tem sido o grau da tua busca. Eu não sei o quão chato você acha que é orar. Eu não sei o quão pesado que você acha que é viver uma vida com Deus. Mas uma coisa eu sei, Jesus se aplicou inteiro para que você pudesse fazer isso. Jesus se aplicou inteiro para que você tivesse acesso a isso. Quando você leu comigo, fomos crucificados com Cristo.
e agora vivemos uma nova vida por causa dele, nós estamos totalmente depositados na parte que ele fez. E agora ele vem e fala, você também pode fazer. Fazer o quê? Viver no caminho que eu abri para você. Esse crucificados tem um propósito. E esse propósito é você não ficar satisfeito com o 30 por 1. Sabendo que existe 60 por 1 e existe o 100 por 1. Sabendo que tem mais conquistado para você que você pode viver. E sabendo disso, você fica limitado. Por quê? Porque você não está vivendo a experiência. Você não está deixando a experiência crescer. Duas coisas, diga duas coisas. Duas coisas, diga duas coisas outra vez. Duas coisas que te levam a ter uma experiência crescente. Estudo bíblico profundo. É a primeira. Estudo bíblico profundo. Não é você saber muito. É você refletir muito no que você sabe. Não é como uma matemática que você aprende fórmulas e você fala, mas eu nunca vou usar isso. Não é isso. É como uma lei de trânsito, que você sabe que se você não obedecer, você vai ser penalizado. Ou você pode até se matar por não respeitar, por não aprender. Estudo bíblico profundo é você se interessar e olhar o que tem através daquele texto. Gente, você tem a biografia de Deus na mão. E sabe por que ela é tão complicada para você? Porque você não tem intimidade com ela. Quando você começa a romper e a ter mais tempo de convivência, aquilo começa a se tornar mais acessível. Primeira das duas coisas. A segunda coisa que eu quero que você lembre para viver a experiência: pagar o preço pelo avanço, porque avanço te conduz a um outro nível de dificuldade. E disso vocês entendem muito bem, porque vocês são a geração dos gamers. E o que o gamer tem na sequência? Outra fase. E a outra fase é mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. E por que você está apto a entrar naquela fase? Porque não dá para você começar o teu jogo naquela fase, dá? Não dá. O que te habilitou a entrar naquela fase? Você concluir a passada. Sabe qual é o problema? Nós nos nivelamos por quem está do lado. E se o do lado não está se esforçando, você se acomoda. Essa busca é individual. Como tudo na tua vida é individual. Teu crescimento é individual, tua saúde é individual, tua cultura é individual, teu dinheiro é individual, tua capacidade é individual, teu julgamento é individual, tua crítica é individual, teu crescimento com Deus é individual também. Ah, pastor, eu sou membro da Batida das Amoreiras, igrejona. Não, prédião. Prédião é uma coisa, igrejona é outra. Igrejona tem a ver com fruto. Prédião tem a ver com forma. A forma é grande, é bonita, é impactante, mas vai ficar toda ela aqui embaixo. O que vai subir é o fruto que você está dando no Espírito Santo. O diabo não tem medo de prédio. Ele teme um coração cheio do Espírito Santo. Pagar o preço pelo avanço de fase e enfrentar suas dificuldades é o que te leva a ter experiência. Não, eu vou viver crucificado. Esteja pronto para aprender mais de Deus através da Bíblia, através do que a Bíblia prevê. Jesus
a história dele, no seu ministério terreno de 3 anos e meio, é cheia de parábolas simples. Ele usa as coisas que o rodeavam para ensinar para as pessoas. Ele usa as coisas que rodeavam ele para ensinar. Ele fala, é assim por causa disso, é assim por causa daquilo. Ele explica perfeitamente como é que era tudo aquilo. Por quê? Porque ele queria que as pessoas entendessem. Você não conhece Jesus, você não se aplica em Jesus, Jesus é um estranho para você, e quer saber? Vai se tornar cada vez mais estranho. Porque enquanto você não está se abastecendo de conhecer Jesus, você está se abastecendo de conhecer um monte de coisa anticristo. Nossa cultura é anticristo, nossa pedagogia é anticristo, nossos relacionamentos estão se tornando anticristo, nosso julgamento de, mas eu acho, está sendo imposto goela abaixo, é anticristo. Ou seja, enquanto você não está se abastecendo de Cristo, você está se abastecendo de um monte de outra coisa. E não diga que não, porque o senhor não está parado. Enquanto você está se abastecendo desse monte de outra coisa, isso não vai te levar a ter força de ter a experiência. Crucificado é um papo furado. Você não é crucificado. Você conhece alguém que foi. Assim como o ladrão da cruz. Foi para o céu, mas não deixou de ser ladrão. Ele foi aprender o que era uma vida sem roubar no céu. Porque se ele descesse da cruz, sabe o que ele ia fazer? Roubar, era o que ele fazia. A não ser que chegasse alguém, depois dele roubar e ser preso, colasse nele, começasse a discipular ele, falou, olha, você é de Jesus. Você não pode mais roubar, confia que Deus proverá. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar. Tem um jovem que não é mais tão jovem, mas era bem jovem quando veio para essa igreja. Deu testemunho dele quinta-feira. Vou trazer ele aqui para contar o testemunho dele. Ele tem coragem, acho que, de contar, né? Tem que ter, né? Tem que contar. Esse rapaz chegou num sábado, assim como vocês estão aqui hoje. Ele chegou para mim, um rapaz boa pinta, altão, jovem, estiloso, bem vestido. Chegou para mim e falou, pastor, ora por mim. Eu falei, estranho, o cara chegar essa hora pedindo para orar. Aí tem peso na consciência. Eu falei, confessa, crente, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu sou puxador de carro. Ladrão de carro. Eu puxo o carro, eu roubo e entrego. Falei, cara, para com isso. Ele falou, pastor, eu vou parar. Mas eu tenho ainda que pagar umas coisas. Na época, ele falou, me convencendo a querer, acho que ele queria que eu me tornasse também puxador de carro. Porque ele falou assim, pastor, não dá. Eu trabalho o mês inteiro, isso aí faz já uns 10, 15 anos por aí. Hoje ele é pai, é casado, aqui na igreja, mas calma que tem uma historinha no meio. Ele chegou e falou assim, eu ganho aí R$500 por mês para trabalhar o mês inteiro. E eu ganho R$1.500 por carro que eu roubo. Aí ele falou assim, eu ainda vou puxar mais alguns, aí eu paro. Eu falei, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso. Enfatizei que ele não deveria fazer. Dia seguinte, a namorada dele, que não é a que casou com ele, casou com outro aqui, me ligou, na época não tinha zap, me ligou e falou assim, pastor, ore pelo fulano. Eu falei, por quê? Ele foi preso. Que dia que ele foi preso? Naquela noite que ele conversou comigo. Dá até medo. Dá até medo. Porque parecia que eu estava vendo. E tem uma outra história assim também. Uma mocinha lá na igreja antiga. Pouquinha gente, eu andava de terno e gravata, não importa. Tinha reunião com o porteiro, tá? De terno e gravata, era assim que funcionava. E eu estava todo piponado, era um sábado também, escola bíblica. Veio uma mocinha e eu olhei para o jeitão dela, falei, tá estranho esse negócio. Chamei ela e falei, para onde você vai hoje? Falei, não, pastor, estou aqui. Eu falei, mas ajeitada desse jeito, para vir aqui estudar a Bíblia? Não é. Você vai aprontar. Pois saiba uma coisa, não vá. Não vá. Na minha cara ela prometeu que não ia.
2 meses depois me chamou para um atendimento. Estava grávida. De que dia? Daquela noite. Ah, pastor, misericórdia, se eu soubesse, não tinha nem vindo. Irmão, não fui eu que falei para ela ir, eu falei para ela não ir. O rapaz foi, puxou 3 anos de cadeia. 3 anos de cadeia. Quando saiu o primeiro lugar que ele veio, foi na igreja. Chegou, veio me cumprimentar, me inscrevia, pastor, veio me visitar na cadeia. Eu falei, não vou. Eu não vou porque você é desobediente. Você é desobediente, eu não visito porque você é desobediente, não é porque você é bandido. Bandido obediente, eu até iria. Mas não existe bandido obediente, não. Você é bandida. Ele veio, eu falei, e agora o que você vai fazer na tua vida? Ele falou, pastor, agora eu vou ter uma vida digna. E ele contando no Restaurando Sonhos aqui, porque ele também mexia com droga, né? Mexia com droga. Ele estava contando aqui, quinta-feira, o testemunho dele, dizendo, até a roupa do corpo o diabo levou. Mas hoje, eu reconstruí minha vida debaixo da ordem de Deus. Uma vida crucificada com Cristo é uma vida que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aí vem essa pergunta, ainda para concluir essa segunda aí, ó. Tem mais um pedacinho, né? O que é ser um discípulo? O que é ser um discípulo? O discípulo é aquele que mantém um relacionamento profundo com Cristo. É quando a dúvida da salvação desaparece. Pessoas que vivem, será que eu perdi a salvação? Será que eu perdi a salvação? Chama, porque tem coisa para confessar. Porque essa dúvida dela está baseada no peso, na consciência que ela está enfrentando. Agora, começa a ser um cristão, começa a ser um discípulo, começa a ser parecido com Cristo. Cada vez você vai ter mais certeza da sua salvação, sim ou não? Você é um Cristo, mas para ser coletivo você é um cristão. Você pertence a Cristo, então você é um cristão. Agora, nesses últimos dias, Hebreus 1:2, agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. Cristo é a última palavra de Deus. É para você falar um aleluia aí. Cristo é a última palavra de Deus, não existe outra. Cristo, ele falou pelos profetas, ele falou através do povo de Israel, ele foi construindo um povo. Quando chegou Cristo, a expressão exata do Deus invisível. O nome dele é Senhor Jesus Cristo. Não existe outro para você esperar, não existe outro para você copiar. Ou você se parece com Jesus, ou você está se parecendo com homens caídos que puxam características de demônios. Atos 2:37, 38. O que fazer como discípulo? O que fazer como discípulo? As palavras partiram o coração dos que ouviram. Está falando do momento em que Pedro fez um evangelismo. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Faz essa pergunta para mim. Faz outra vez. Fala para quem está perto de você. Vamos ler a resposta? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. O que a causa o perdão dos pecados? É pedir perdão? É arrepender. É arrepender. Tudo que você inventa fora disso é invenção tua e não funciona. Ah, mas eu pedi perdão. Não basta pedir perdão. Tem que se arrepender. Senão, perdão da boca para fora. E Deus olha mais do que só a boca e ouve tua voz. Ele vê o teu coração. Vocês devem se arrepender para o perdão dos pecados. E cada um deve ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Creia
se arrependendo e se identifique pelo batismo. O que é o batismo? Assim como Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Sabe o que o batismo significa? Eu sou um crucificado. Eu morri. O batismo é expressão simbólica de que o velho homem já morreu. A velha natureza já morreu. Cristo é o fundamento. O quanto se pode construir, a altura de uma construção não depende das paredes, depende da fundação, do fundamento. Cristo é o fundamento para uma vida crucificada. O que você pode construir em cima? O que for proporcional a Cristo. Pastor, eu estou longe disso. Então você está desperdiçando o fundamento. Use esse fundamento para você fazer mais, porque Cristo sustentará a tua construção. Quem está entendendo diz um amém. Nossa, estou até cansado já. Mas vocês estão aproveitando? Não vai sair daqui para desobedecer? Você vai preso. Vai queimar a fase da vida porque vai ter uma gravidez precoce. Estou avisando. Vai sair daqui para viver uma vida crucificada com Cristo. Dá um glória a Deus. A benefício e a sorte é totalmente tua. A alegria é minha e a glória é de Deus. Último ensino. Terceiro. Qual que foi o primeiro? Qual que foi o segundo? A terceira e última é a cruz pelo lado da ressurreição. Todos nós vemos a cruz pelo lado da morte. A cruz é o lugar do último suspiro. A cruz é o lugar de padecer a dor antes de morrer. A cruz é o lugar dos cravos que rasgaram e furaram suas mãos. A cruz é o lugar da vergonha. Mas quando a gente vai para o outro lado e vê a cruz do lado da ressurreição, quem está entendendo essa ótica, dá um glória a Deus. Olha o que está escrito em Colossenses 3, de 1 a 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo. Quem já ressuscitou para uma nova vida com Cristo? Uma vez que vocês, diga eu, diga nós. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua vida, sua verdadeira vida, está escondida com Cristo em Deus. Quando eu disse que é para você olhar cruz pela ressurreição, é o que ele fala aqui, ó. Ele começa a falar, porque todos vocês já ressuscitaram com Cristo. Ele fala ou não fala? E termina dizendo que todos nós já morremos. Ele começa pela ressurreição, para mostrar que uma atitude de quem morreu com Cristo, quem foi crucificado com Cristo, uma atitude de quem foi crucificado com Cristo, tem a ver uma mentalidade de quem foi crucificado com Cristo. Ele falou, pensem, mas não pensem em qualquer coisa, pensem no quê? O quê? Perdeu o fio da meada? Bota o versículo lá. Bota o versículo 2. Olha lá. Mantenha seus olhos fixos na realidade onde está Jesus. Versículo 2. Pensem. E não nas coisas da terra. E o que mais? Vocês já morreram para esta vida. Quem está crucificado não se satisfaz com a aproximação que tem de Jesus. Ele quer mais de Jesus. Ele olha para Jesus. Jesus é quem o alimenta, Jesus é quem o satisfaz, Jesus é quem muda a vida dele, Jesus é seu alvo, Jesus é seu exemplo. Ele é apaixonado por Jesus, ele ama Jesus de todo o coração. Eu uso a expressão aqui, ele se torna faminto de Cristo. Ele quer se alimentar, mas não quer se alimentar de qualquer coisa.
só satisfaz, só mata a vontade se for de Cristo. Outras coisas não fazem nada. Mas quando fala de Jesus, o interesse muda. A ressurreição, e ele começa pela ressurreição, ele fala, olhe para a cruz. Mas não olhe somente para a cruz, porque a cruz é sofrimento. Olhe para isso do que você ganha. Você já é ressuscitado. Você já não vive uma vida de morte, você vive uma vida para a vida eterna. Há uma vida totalmente nova em Cristo. E a ressurreição sempre foi o impacto da vida. Vivemos pelo fato da ressurreição. O apóstolo Paulo diz em Coríntios 15, ele fala assim, se não existir ressurreição, nós somos os mais infelizes dos homens, porque pregamos uma vida eterna. Vivemos uma vida para a eternidade. Construímos algo que não paramos de construir quando morremos. Continuamos a construção. Porque nós já estamos nessa vida. Vivamos pelo fato da ressurreição. Ah, pastor, mas eu tenho todo o tempo da vida pela frente. Tem nada. Eu já fui assim. Quando eu vi 30, quando eu vi 50, pulou 40, nem vi. Verdade. Você está aí pensando, não, porque eu vou, piscou, passou. Piscou, passou voando. Leva a sério o teu dia de amanhã, quando você fizer 20 anos, quando você fizer 30, que dia que você tem que levar a sério? Agora. Olha o que está escrito em Romanos 6,4. Pois pelo batismo, morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele ressuscitou dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora, quando? Quando? Mais forte? Agora nós também podemos viver uma nova vida. Agora, 9 e 8 do dia 21 de janeiro, agora você pode viver uma nova vida. Talvez teus hormônios estejam em ebulição e falando, você tem que fazer isso. Pois coloque eles no lugar deles e fale, eu posso agora. Quando? Quando? Agora eu posso viver uma nova vida. Os dois exemplos que eu contei para vocês, Deus estava dando uma chance para aquelas pessoas agora. E elas falaram, não, depois eu vejo. E o depois delas foi extremamente cruel. Porque elas não pensaram no agora. Eu tenho bastante água aqui, não. Me atrapalhou para chuchu aqui. Mas já que veio, leva. Aí, o piado estava esperando até agora aqui, ó. Foi olhar para o copo, ele... Não sei, algum problema. Será que o pessoal vai voltar, sabe que vem? Sei não, hein? Sei não. Eu não sei não. Sabe por quê? Porque o povo quer papo furado. Eu assisto, eu tenho YouTube. Aliás, eu preciso, alguém precisa me ajudar, porque meu YouTube está ocupando 27 ponto não sei o que giga do meu smartphone. Depois você ajuda. Eu assisto muita coisa do YouTube, eu assisto pregador, que está na moda dos jovens. Papo furado! Todo mundo acha divertido, todo mundo acha legal, experiência sem fruto. E o cara ganhou ofertona para ir pregar. Eu estou aqui pregando de graça para vocês. Podia muito bem estar em casa, descansando, estudando a pregação de amanhã, porque em quase 12 horas eu vou estar subindo no púlpito outra vez para pregar. Por que eu estou aqui? Porque eu acredito em vocês. Por isso eu acredito que você vai voltar na próxima, e mais, são 4 ao todo. São essa, sabe que vem, e mais 2. Quem vai participar de todas, dá um glória a Deus, ou pretende participar de todas, dá um glória a Deus. Agora, quem aqui vai fazer uma propaganda naqueles que não vieram, colegas do mundão? Você vai falar assim, você vai para o inferno, porque você não está crucificado. Só vai para o céu quem está crucificado. E vai mostrar a tua foto ali na cruz. Fala, eu estou crucificado.
Aí o cara fala, eu acho que não. Você fala, está cheio de gente que achava que não ia, estão tudo no inferno. Todo mundo que você chegar no inferno vai falar, você achava que ia para o inferno? O cara fala, lógico que não, eu achava que não. Ó, o outro que está indo. Vocês têm algum problema, gente? Oh, se você está assim com a bexiga com 15 anos, quando tiver com a minha idade, então você acordar 5 vezes por noite, irmão. Você não dorme? Ah, não, foi celular que ele foi atender. Não, eu estou falando que os coroas sabem. É difícil dormir uma noite inteira, né? É difícil, irmão. Dá mais eu que toma muita água por causa da garganta. Não dá. Mas vamos voltar ao assunto aqui. Efésios 2, 6 e 7. Pois ele nos ressuscitou com Cristo. Eu estou falando sobre o quê? A cruz pelo lado da ressurreição. Em Romanos a palavra de Deus diz, morremos e fomos sepultados com Cristo. Agora ele fala aqui, ó, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com ele nos domínios celestiais, porque agora, quando estamos em Cristo Jesus. Quando que nós sentamos nos domínios celestiais? Quando ele já nos ressuscitou com Cristo? Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscitou, a mortalidade ressuscitou com ele, a espiritualidade ressuscitou com ele, e isso já é um fato consumado. Nós estamos aqui para viver coisas do alto, pensamentos do alto, expectativas do alto. Pastor, meu, tem um monte de coisa para fazer aqui. Com Deus você vai fazer mais fácil, sem Deus você vai fazer mais difícil e ainda ir para o inferno. Mas com Deus, Deus te ajuda naquilo que você não consegue. Colossenses 3:1 fala das coisas altas. Nós lemos, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto. A igreja de Cristo não é nada do que o mundo classifica. O mundo classifica a igreja sem ser igreja. Então ele fala, a igreja é de extrema direita, a igreja é de centro, a igreja é ortodoxa, a igreja ela falam do que não entendem. A igreja não está aqui para fazer disputa com ideologia daqui. Nós trazemos para aqui uma ideologia do alto, porque nós já somos do alto. Então a gente traz uma ideologia do alto. Se você andou na eleição brigando com gente por causa de pessoas, arrependa-se. Votou mal, porque não tinha bom candidato. Começa a propagar Jesus Cristo. Eu falei outro dia com uma, mas não adiantou nada. Você está vendo como é cruel meu trabalho? Eu falei com uma pessoa, falei assim, a eleição passou já. Para com aqueles posts raivosos que você está colocando lá. Eu falei, vai cuidar da tua vida. Vai cuidar da tua vida, porque imposto vai aumentar e você vai precisar de mais dinheiro para pagar. Vai cuidar da tua vida. E se quer ser radical em postar alguma coisa, poste a mensagem que Jesus Cristo está voltando. A pessoa olhou e falou, né? É. Aí eu fiquei cheio de esperança, falei, mudei uma alma, né? Próximo post. Faz o L. Eu falei, mas que isso? Que isso, meu Deus? Que distração é essa que o diabo está colocando no meio do povo de Deus? Fixe teus olhos. Pense nas coisas. E quando Cristo, que é a sua vida, Colossenses 4, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua
glória. Seremos manifestados em glória, pois já fomos crucificados e vivemos com Jesus. Ninguém participará da glória de Jesus sem participar da crucificação de Jesus. Ninguém viverá a ressurreição de Jesus sem participar da crucificação de Jesus. Por isso, você que está vivendo um pé dentro da igreja, frequentar a igreja, até o diabo frequenta. E frequenta, não tenha dúvida. Agora, viver uma vida com Jesus, isso só quem já nasceu de novo. Isso só quem já se entregou no altar do Senhor.